Fala galera, tudo certo? Aqui é o Rômulo do Mural da Eletrônica para mais um vídeo aí com vocês. Bom, a gente vai dar andamento aqui a nossa linha de projetos com a Intel Edison, certo? Para o vídeo de hoje eu escolhi trabalhar com sensor de temperatura. Qual que é o objetivo? É fazer as leituras e integrar no projetinho que eu mostrei no último vídeo lá com o display LCD RGB 2x16, certo? Bom, falando um pouquinho aqui sobre esse cara rapidamente, eu estou aqui na página da Wiki da CID, né? Onde você tem a descrição desse cara, as características, as especificações, né? Ele trabalha de 3V3 a 5 volts. Como a gente vai estar usando o display LCD, a gente vai escolher então trabalhar com 5 volts, certo? Ele tem esse zero power resistência aqui de 100K, é esse R1 aqui que vocês podem ver na imagem, certo? Tem uma tolerância de mais ou menos 1%. Faixa de operação aqui de temperaturas de menos 40 a 125 graus, certo? Então tem uma margem bem legal aí para trabalhar, dá para aplicar diversos tipos de projetinhos. E essa constante nominal aqui B, que varia na faixa, para esses valores de temperatura aqui, ele vai variar na faixa de 4.250 para 4.299. O que é esse cara aqui, esse B aqui, só para que vocês entendam rapidamente. Esse aqui é o datasheet, eu vou deixar todos os links para vocês na descrição do vídeo e na minha página do blog, beleza? Essa constante B, ela é a relação, certo? Ela relaciona a variação da resistência com a variação de temperatura, certo? Ela segue essa fórmula aqui. E aí o que acontece? Para os valores de temperatura que a gente está optando por escolher aqui, para a configuração, a especificação que foi dada para esse sensor, a gente adota então o valor de 4.250 ou alguma coisa intermediária nessa faixa aqui. No caso nós escolheremos 4.250, tá? E aí com isso, com esse valor dito aqui, você consegue então, e através das leituras do AD, né, da variação, da resistência, você consegue então estipular a temperatura, certo? Aqui está o datasheet dele, como ele funciona rapidamente. Então você tem o VCC aplicado aqui sobre o sensor, certo? E sobre o R1 aqui de 100K, que a gente viu ali agora há pouco, e também a entrada do amp-op aqui. Tem a entrada do amp-op, a saída dele é ligada então nesse conector que vai para o ADC, certo? É um ADC de 10 bits. Bom, o que acontece? Como o resistor de 100K está em paralelo com a entrada do amp-op, que vai lá para o ADC, a gente sabe então que o valor lido no ADC, de tensão lido no ADC, é equivalente ao valor de tensão aplicado sobre o R1, certo? Uma vez que na entrada do amp-op aqui a corrente é zero. Aliás, aproximadamente zero, né? É típico. Então o que acontece? Se você sabe a tensão sobre o R1 e você sabe que aqui você está aplicando 5 volts, então a tensão consumida dissipada em cima do sensor é igual a 5 volts, que é o VCC, menos a tensão sobre o R1, certo? E aí com isso você consegue calcular então a resistência, que é o valor de resistência no momento da leitura do AD ali, né? O valor de resistência do sensor. Bom, vamos importar o projeto lá então, certo? Rapidamente. Mesmo esquema do último vídeo que eu expliquei para vocês. Vocês vão baixar o pacotinho aqui, GrooveTempSensor.zip, no caso. Vão extrair. E aí dentro dele ali vai ter o projetinho já pronto para rodar na Intel Edison, certo? Dentro da pasta Groove C Drivers aqui, vocês vão ter 2 diretórios. O Apps, que vai ter a aplicação do vídeo de hoje, o que a gente vai botar para funcionar hoje. E a pasta Drivers aqui vai conter os drivers que a gente for desenvolvendo ao longo dos vídeos aí. No caso hoje nós temos o Groove LCD RGB, que a gente fez no último vídeo, e o Groove Temp Sensor aqui, que é o driver do sensor, certo? Então vamos importar esse cara aqui rapidamente, dar um import aqui na IDE da Intel. Vamos lá selecionar a pasta do projeto,
e voilá, tá aqui, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o driver aqui, rapidamente, o driver do sensor. Bom, aqui estão os defines, certo? Eu deixei defines prontos para trabalhar com todas as versões de sensores atualmente disponíveis, certo? Então V10, 1.1 e 1.2. E aqui já deixei definido também a resolução do AD, certo? Esse read temp referência aqui, ref temp, ele é uma temperatura de referência, vem lá um pouquinho da teoria de termodinâmica e tudo mais. Se vocês derem uma pesquisada rápida, vocês vão ver que esse valor aqui é típico para ser adotado como temperatura de referência, certo? Para cálculo de temperatura em Kelvin. Bom, e aqui nós temos a diferença, né, da temperatura em Celsius para Kelvin, que a gente usa para converter ela também. Rapidinho, então aqui a gente tem o Temp Sensor Create Instance, certo? O que esse cara faz? Mesmo esquema da última vez que eu expliquei lá, ele aloca um espaço na memória para as variáveis necessárias para a operação dessa classe, verifica aqui a validação dessa alocação, aponta o ponteiro do ADC aqui para null, certo? E chama o método de inicialização lá. Esse método de inicialização, por sua vez, ele tem dois parâmetros, né? Um é o canal do ADC que a gente vai utilizar e o outro é o modelo do sensor que vocês têm aí, que vocês vão estar utilizando. No nosso caso, a gente vai escolher o canal 0 do ADC, certo? Bom, então ele aloca aqui o canal, certo? Confere essa alocação para ver se deu certo, ok? E aí, dependendo do valor do modelo aqui, do modelo do sensor que vocês têm, que vocês passaram, ele vai atribuir os valores da constante B do R0, certo? Tem o método aqui readTemp, que é o que vai fazer a leitura de temperatura, certo? Ele recebe, por sua vez, os parâmetros iTempBuffer aqui, buff, e o cTempScale. O que é isso? Esse buffer aqui é onde ele vai retornar o valor de temperatura para vocês, o valor lido, certo? E esse TempScale, vocês vão passar para ele aqui, por enquanto são dois valores possíveis, certo? Que é a escala do valor de temperatura que vocês desejam, né? Então, se vocês quiserem em graus Celsius, vocês passam esse define aqui, que é equivalente ao valor 0. Se vocês quiserem em Kelvin, que aliás está escrito errado aqui, vou corrigir, vocês passam esse valor aqui, que é o valor 1, certo? Bom, basicamente é isso. Como funciona esse readTemp? Ele chama um método aqui do ADC Filter, certo? Com o valor de shift para esse filtro. Esse cara basicamente faz o quê? Ele faz uma quantidade de leituras aqui, uma certa quantidade de leituras, e calcula a média disso, certo? Essa quantidade é passada através da variável cshift aqui, certo? No nosso caso, nós vamos estar fazendo 5 leituras, ou seja, ele vai fazer 5 leituras no ADC e calcular a média dessas 5 leituras. Aqui ele já atribui esse valor para a variável aqui, IADC value aqui, ok? Em seguida, é feito o cálculo da resistência, certo? No momento da leitura lá. Então, o que ele faz? Ele basicamente, como vocês podem ver, faz aquilo que eu expliquei aqui agora há pouco. Pelo valor lido no ADC, ele sabe a tensão sobre esse resistor. Se ele sabe a tensão sobre esse resistor e ele sabe que o VCC é 5, ele consegue descobrir o valor de tensão sobre o resistor. E aí, fazendo uma lei de Ohm inversa lá, você consegue descobrir então o valor da resistência, certo? É isso que ele faz aqui. Com o valor da resistência calculado, é possível então calcular o valor da temperatura em Kelvin, certo? Como isso é feito? É através da fórmula da constante B, que eu também mostrei para vocês aqui no datasheet, certo? A gente sabe que a constante B é o log neperiano da resistência momentânea, né, na resistência calculada ali naquele momento, dividido pelo R0, que a gente sabe que é 100K, certo? Isso tudo dividido
por 1 sobre T, que é a temperatura que a gente quer calcular, menos 1 sobre T0, que é a temperatura de referência, que, como eu disse anteriormente, é o valor 298,15 aqui, né, que é a temperatura de referência muito utilizada aí, nas teorias de termodinâmica. Então o que esse trecho aqui do método faz nada mais é do que fazer o inverso disso, né, uma vez que tem o valor de B, tem o valor de R, que foi lido aqui, tem o valor de R0, que a gente sabe que é 100K, e tem o valor de T0, que é a temperatura de referência. Então ele faz o inverso disso aqui tudo e consegue calcular a temperatura em Kelvin. E aí em seguida ele faz a conversão para a temperatura em Celsius, né, em graus Celsius, que nada mais é do que a temperatura em Kelvin menos o valor 273,15, certo? Que também com relação à teoria de termodinâmica, lá você consegue levantar a validação disso aqui, certo? E aí, baseado no parâmetro o CTempScale, ele te retorna ou a temperatura em Celsius, certo? Ou a temperatura em Kelvin, certo? Aqui, mais uma vez, a gente tem um errinho, a gente consegue corrigir rapidamente aqui. Quando vocês baixarem, já vai estar corrigido, tá, pessoal? Então é isso. Aí vamos à nossa aplicação de hoje, que mostra aí como você pode utilizar isso, né? Deixa bem simplificado para vocês. Bom, aqui na aplicação o que a gente tem, de forma bem simples, a gente tem o instanciamento então dos dois drivers, certo? Pelos métodos create instance do temp sensor e do LCD-RGB, certo? E em seguida a gente tem um loop aqui condicionado ao sucesso das operações. Ou seja, enquanto ele lê a temperatura corretamente e printar corretamente, esse loop aqui vai ocorrer. Bom, como funciona então? Dentro do loop, a gente tem a leitura da temperatura, certo? Com a escala em Celsius, em graus Celsius, né? Aqui passando o buffer aqui onde ele vai retornar o valor lido. E ele faz uma gracinha aqui. Se o valor de temperatura lida estiver abaixo de um certo limiar que eu adotei aqui, ele vai setar o background do display com uma coloração, um certo tom de azul, certo? Referenciando aí a temperaturas frias, certo? Do contrário, se ela estiver acima de um outro certo limiar, se esse valor de temperatura lida estiver acima de um outro certo limiar, ele vai setar o background com um certo tom de vermelho, fazendo uma referência a calor, certo? Em seguida, ele chama aqui o método writeMessage da classe LCD-RGB, escrevendo, passando como parâmetro a string temperature, né? Ou seja, vai printar a palavra temperature com 2 pontos, dá um /n para que seja para o lado de ninho, certo? Aqui esse parâmetro groove LCD-RGB clear, ele é para apagar o display, ou seja, se tiver qualquer lixo aqui, ele vai apagar antes de escrever essa string, certo? E em seguida dá um writeValue, certo? Com o valor de temperatura lido ali, certo? E espera 3 segundos. Isso aqui vai ocorrer enquanto tudo isso aqui estiver funcionando corretamente. Deixa eu só condicionar tudo aqui para vocês verem. Faltou, certo? Então, enquanto isso aqui tudo estiver ocorrendo com sucesso, né, voltando true aqui nesses métodos, ele vai se manter aqui nesse loop. Caso contrário, ele vai dar um delete instance nas duas classes, ou seja, ele vai desalocar a memória para as duas classes, certo? Bom, é isso. Então agora a gente põe para funcionar aqui para que vocês possam ver, né? Vamos dar uma compilada aqui. Eu fiz algumas mudanças, então vamos ver se não vai dar problema. Não deu. Então, pessoal, aqui eu vou dar um resume, né? Dar um startar a aplicação aqui e instalar. Se vocês olharem aqui na minha Intel Edison, deixa eu aproximar ela aqui de vocês. Está sendo ali então lida a temperatura e escrita na tela, ok? Vou colocar o dedo aqui sobre o sensor para que vocês possam ver, ó, a variação. Então, subiu ali para 27 logo de cara, 27,5, 28, certo?
Ele vai voltar. Descer a temperatura ali. Apenas para que critério de curiosidade, eu deixei aqui aberta o valor de temperatura, a página do Google que faz a leitura de temperatura da minha cidade aqui nesse momento, certo? Ou seja, nesse momento a gente tem 20 graus Celsius, certo? A cidade está a temperatura de 20 graus Celsius. Aliás, até caiu um pouco agora. E aqui dentro de casa, é claro que a linha ainda está processando a temperatura que eu oscilei com o meu dedo ali, mas está por volta de 25 graus, ele está caindo, deve cair para uns 23, que é de fato a diferença, né, da temperatura lá fora para aqui dentro, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, todos gostado. Fico aí à disposição para dúvidas, críticas, sugestões, certo? Peço a vocês que, se tiverem gostado, deem um joinha aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, isso ajuda demais, certo? E um grande abraço, até a próxima. No próximo vídeo eu vou pensando em falar um pouco sobre o MQTT, certo? Aí pra gente fazer, já começar a brincar com a internet das coisas mesmo, com conectividade da placa, enfim. E é isso, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.